Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí da nossa série Meus 26 anos de magistério. Para quem está acompanhando os vídeos aí no canal, viu o vídeo passado, em qual eu relatei aí a minha aventura aí do dia da atribuição, o dia que eu quase perdi a minha atribuição. E como eu disse nesse vídeo, nesse dia eu escolhi trabalhar na creche Oswaldo Moraes de Castro, que fica ali no bairro São Sebastião, perto da Basílica de Aparecida. E quando eu fui escolher aí a creche, a sala, tinha vaga na sala do berçário. A gente chama, né, de berçário 2. Quando começou a semana, né, nós já começamos a trabalhar e rapidinho eu peguei a rotina da creche. Eu tinha substituído umas 2 vezes na creche de Roseira, quando eu fazia substituições em Roseira. Então, eu sabia mais ou menos assim um pouquinho da rotina na creche, né? Porque já que a rotina da creche é diferente da rotina da escola, né? Que as crianças ficam só meio período, fazendo as suas atividades. Então, a rotina da creche é diferente. As crianças na creche, elas entram 7h30 da manhã, então a gente tem ali a recepção, né? Faz a recepção das crianças, depois tem o café da manhã, para os maiorzinhos, para os bebezinhos tem a mamadeira, e a gente tem uma rotina ali que é um período integral. Então, as crianças entram 7h30 da manhã e saem ali até as 5 horas da tarde. Então, como eu já disse, durante o dia aí tem algumas rotinas que são fixas, como café da manhã, almoço, no caso aí dos berçários tem o horário aí para troca de fraldas, tem o horário do banho, tem a sopa, que são rotinas fixas. Essas rotinas tem todo dia na creche, então nós chamamos de rotina fixa. São aquelas atividades que a gente faz todo dia: horário do café da manhã, horário do almoço, horário do banho, troca de fralda, horário da mamadeira, horário da sopa. E durante o dia tem as outras atividades, né? Que a gente vai intercalando aí com essas rotinas fixas. Então, a gente entra às 7h30, quando eu comecei eu entrava às 7h30 da manhã e saía às 4h30 da tarde, porque como eu utilizava a condução, né, do ônibus, e então eu saía às 4h30 para poder estar pegando o ônibus que passava ali perto da creche entre 4h40 e 4h45. Então essa era a nossa rotina. E rapidinho eu peguei a rotina da creche, rapidinho eu já conseguia decorar, né? Consegui decorar ali o nome de todas as crianças e foi rápido, né? Inclusive até a diretora na época, né, Etel, ainda falou a respeito disso, que rapidinho eu já sabia ali o nome de todas as crianças. Eu, se eu não me engano, quando eu comecei, eu acho que nós tínhamos 15 crianças na sala, se eu não me engano, né? Afinal das contas já fazem 20 anos. E era uma sala de berçário, B2, então a gente tinha essa rotina aí. Então, na parte da manhã, a gente preparava ali alguma brincadeira para estar recebendo as crianças, né? Depois tinha ali o café da manhã, depois do café da manhã, ou a gente ia lá no parquinho, ou fazia ali uma outra brincadeira. No começo, eu peguei vaga nessa creche. Ela é uma creche pequena, ela tem um espaço pequeno lá fora, onde ficava o parquinho, e quando a gente queria fazer uma brincadeira que precisasse de mais espaço, nós íamos para a quadra do bairro, porque a quadra do bairro é pertinho da creche. Então a gente juntava ali toda a criançada, as outras meninas que podiam ajudar, elas iam ajudava a gente a levar as crianças na quadra, e aí a gente fazia essas brincadeiras lá na quadra, né? Dependendo da brincadeira, uma brincadeira que precisasse ali de mais espaço, precisasse correr, né? Uma brincadeira com bola, soltar pipa, alguma atividade que precisasse de espaço, então nós íamos até a quadra do bairro, que era perto da creche. E a gente tinha ali a ajuda das meninas ali,
que ajudava a gente a levar as crianças lá para a quadra, que era pertinho, né? Então, saía ali pela calçada, atravessava ali a rua, já estava na quadra. Daí a gente fazia essas atividades lá na quadra. E a rotina da creche é essa. Tem o horário do café da manhã, tem o horário do almoço. Então a gente vai intercalando aí as nossas atividades com essas rotinas fixas. E para quem não conhece, a creche é um ambiente de aprendizagem, né? É um ambiente de aprendizagem. Não é só um lugar que as mães deixam as crianças porque precisam trabalhar, porque precisam fazer o seu serviço. A creche não é só para as mães que trabalham, a creche é um direito das crianças, frequentam lá crianças de mães que trabalham e frequentam crianças de mães que trabalham em casa, como a gente costuma dizer, né? Que as pessoas têm a mania de falar, né? Quando a mulher, entre aspas, não trabalha remunerado, vamos dizer assim, ela não trabalha. Como se a mulher não trabalhasse em casa, né? Afinal das contas, quem que lava roupa, quem que faz o almoço, quem que arruma a casa, quem que cuida de tudo, quem que guarda tudo, é a mulher que está em casa. Ela apenas não é remunerada, ela apenas não recebe. Então, trabalhar, a mulher trabalha sim, e muito. Então, a creche é um direito da criança, né? Tem ali o período de inscrição, a mãe que consegue fazer essa inscrição seguindo ali a ordem da fila, né, a ordem de chegada. Hoje em dia já está fazendo a inscrição através de site, mas antes era aquela famosa fila. Tinha que ir lá para a porta da creche, fazer a filinha ali por ordem de chegada, a primeira a chegar fazia sua inscrição primeiro e quando completasse a vaga, as outras mães deixavam o nominho ali na lista de espera. Então, conforme ia surgindo as vagas, iam chamando essas mães da lista de espera. E na minha sala, no começo, se eu não me engano, tinha 15 crianças. Hoje em dia, as nossas salas estão mais lotadas. Atualmente, hoje, 2022, a minha sala tem vaga para 24 crianças. Comporta 24 crianças? Não, mas tem a vaga para 24 crianças. Quando nós começamos, a creche não tinha tantas crianças assim nas salas, né? Então eles têm a tal da metragem aí, quantidade de criança por metro, quantidade de criança por professor, e muitas vezes essa contagem aí é feita por uma pessoa que não conhece a realidade, porque só quem está dentro da sala de aula sabe qual é a realidade de uma sala de aula, né? Então esse negócio de metro quadrado, quantidade de criança por metro, quantidade de criança por professor, às vezes não diz nada, porque é só dentro da sala mesmo para saber como é que é trabalhar com uma sala lotada ou como trabalhar com uma sala com menos crianças. Mas isso é história para um outro vídeo. Então, meu primeiro ano foi assim, rapidinho eu peguei a rotina da creche, eu entrava às 7h30 da manhã, saía às 4h30 da tarde. Como eu já disse, a creche é um ambiente de aprendizado, então nós fazemos ali o nosso planejamento, planejamos as nossas atividades, escolhemos as atividades de acordo com a faixa etária da criança, atividades que as crianças vão conseguir desenvolver, que desenvolve a criança de uma maneira integral, tanto fisicamente, como emocionalmente, como intelectualmente. Então a gente trabalha com as crianças aí essas atividades que vai estar desenvolvendo a criança num todo. E a creche é um ambiente que envolve o cuidar e o educar. O educar, essa parte que eu já falei aí, né, das atividades, do planejamento, tem toda uma elaboração aí das atividades, levando em conta a idade da criança, o ambiente em que a gente está, o que a gente quer desenvolver, e tem a parte do cuidar. A parte do cuidar envolve essas rotinas fixas aí, que é a alimentação, a higiene, aí as trocas de fralda, no caso dos berçários, né, o berçário 1 e o berçário 2, que são crianças que ainda usam fralda, tem a hora do banho,
Então, tem a hora do sono, né? Tem um horário que as crianças dormem. Geralmente ali entre meio-dia e 2 horas da tarde é o horário que eles dormem, é o horário que eles descansam. Afinal das contas, eles levantam cedo. Tem o dia ali bem agitado, as brincadeiras são bem agitadas, eles são bem agitados, então eles precisam descansar. Então, geralmente do meio-dia às 2 é o horário ali que eles dormem. Então, essa parte do cuidado, né? Do cuidado com a criança. E não só esses cuidados aí físico, né? Esses cuidados aí com a troca de fralda, com a alimentação, o cuidado também, ó, emocional, de estar ali conversando com a criança, por exemplo, começo de ano. Começo de ano nós precisamos da adaptação. Geralmente tem criança que se adapta rapidinho, tem criança que demora um pouquinho mais para se adaptar. Então a gente tem que ter todo esse cuidado aí de estar conversando com a criança, para a criança estar entendendo que ela está ficando ali, que a mãe não está largando ela ali, que a mãe vai, mas a mãe vai voltar. Então nós temos todo esse trabalho, todo esse cuidado. Tem criança que demora um pouquinho mais para se adaptar. Tem crianças que às vezes é acostumada só em casa, não é acostumada com outra criança, então às vezes ela demora um pouquinho mais para se adaptar, ela chora um pouquinho mais. Então a gente tem todo esse cuidado aí de estar trabalhando ali com as crianças para elas estarem acostumando ali com a rotina da creche. Como eu disse, tem umas que pegam a rotina rapidinho ela já se adapta, rapidinho ela já se acostuma. Tem umas crianças que às vezes demoram um pouquinho mais. Tem aquelas crianças que às vezes choram quase que o ano inteiro, por exemplo, na entrada ou na hora de dormir. Tem criança que, cada criança tem o seu jeitinho, cada criança tem seu tempo. Então, umas se adapta rapidinho, outras demoram um pouquinho mais, mas com jeitinho ali a gente vai conseguindo a criança se adaptar, vai conseguindo envolver a criança ali no ambiente escolar e vai dando tudo certo. E então a gente faz essa parte aí do cuidar e do educar. E como eu costumo dizer aí, para quem acompanha o meu canal aí, tem vários vídeos aí também em relação a atividades, né? Principalmente vídeos aí nessa época aí da pandemia, e eu sempre uso a frase brincando também se aprende nos meus vídeos. Por quê? Porque toda a nossa atividade, todo o nosso aprendizado aí é desenvolvido através da brincadeira, né? Então, às vezes, como eu costumo dizer aí na primeira reunião aí com os pais, às vezes os pais não vão ver muito papel. É claro que nós temos as atividades no papel, porque as crianças adoram. Inclusive, eu uso esse termo atividade aí por causa das crianças, né? Porque as crianças gostam dessa palavra atividade. Então, às vezes, eles têm irmão, primo, que já está numa série mais avançada, que usa esse termo atividade, tarefa. Então, as crianças gostam de ouvir essa palavra atividade, porque geralmente a gente sempre se refere ao brincar. Brincar, brincar, brincar. Inclusive, as crianças elas não associam a brincadeira como uma atividade. Por exemplo, se você dá uma amarelinha, que você vai estar trabalhando ali os números, você vai estar trabalhando o equilíbrio, você vai estar trabalhando a atenção, a força na hora de estar jogando a pedrinha ali nos números, a oralidade, é uma atividade. Mas para a criança aquilo ali é uma brincadeira. Então, se você der uma amarelinha e não der nenhuma atividade no papel durante o dia, as próprias crianças cobram. Tia, hoje não teve atividade? Hoje não vai ter atividade? Por quê? Porque elas associam que a atividade tem que ser no papel. E então, na primeira reunião, eu sempre gosto de deixar frisado aí para as mães que muitas vezes não vai ter tanto papel. Por quê? Porque as nossas atividades é voltada ali para o brincar. Porque brincando também se aprende, né? Isso aí, a educação infantil é um período para a criança brincar, para a criança se desenvolver, e ela faz tudo isso através do brincar. Então, as nossas atividades envolvem sempre o brincar. E o meu primeiro ano na creche, aí, graças a Deus, foi bem, deu tudo certo. Eu trabalhei no berçário 2, peguei a rotina rapidinho. Eu nunca tinha trabalhado em creche, tinha apenas substituído 2 vezes quando eu substituí em Roseira. É uma rotina completamente diferente, é uma rotina bem puxada. Para quem trabalha em creche, é uma rotina bem puxada. Não é só ficar lá com as crianças e largar as crianças lá,
ou ficar só olhando as crianças. Tem uma rotina assim de aprendizagem, tem planejamento, tem escolha de atividade certa. Então não é como o pessoal acha, a creche é só ali para as mães trabalhar, tem um lugar para deixar a criança. Não, tem todo um trabalho por trás ali das atividades, das brincadeiras, do dia. A criança nunca entra lá e sai de lá sem aprender nada. Ela sempre, a partir do momento que ela entra na creche, até a hora dela ir embora, ela está aprendendo alguma coisa. Cada dia uma rotina diferente, cada dia uma atividade diferente, cada dia uma brincadeira diferente, tudo planejado de acordo com a idade das crianças. Então, meu primeiro ano na creche foi muito bom. Para quem nunca tinha assim trabalhado em creche, né, direto, substituir, você vai lá, fica um tempo lá, depois você não está acostumada ali com aquela rotina. Então, foi um ano muito bom, graças a Deus. Consegui fazer bem o meu serviço, o meu trabalho, e foi um ano muito bom. Foi um ano muito bom, graças a Deus, primeiro ano aí trabalhando, e já se passaram 20 anos aí, desde esse primeiro ano aí. Foi um ano muito bom, foi um ano de muito aprendizado. Como eu já disse, a rotina de uma creche aí não é fácil, não é... As pessoas acham que é fácil, não é. É um trabalho assim cansativo, né? Um trabalho cansativo, porque a professora, as crianças, elas entram, todos os funcionários da creche, né? Elas entram ali cedo, elas saem tarde dali, e a gente não para. A gente não para, porque no máximo que a criança fica ali numa brincadeira é 30 minutos, máximo, estourando, né? Dependendo da brincadeira. Dependendo da brincadeira, você tem que já parar antes, porque daí a criança já começa a perder o interesse, então você já muda de atividade ali. Como eu costumo dizer, atividade aí por causa das crianças. Então é uma rotina bem corrida. E aí você tem que parar para as rotinas fixas, depois você volta para as atividades. Então é um dia bem corrido, é um dia bem puxado, é cansativo sim, né? É cansativo, mas faz parte da profissão. Afinal das contas, foi a profissão que nós escolhemos. E na cidade de Aparecida, né, nós trabalhamos ali toda a parte pedagógica e o cuidado. Tem cidade que é diferenciado, né? Se pega como se as meninas não fossem todas formadas professoras, né? Somos todas formadas professoras. Quando começamos na creche, tínhamos o magistério, depois fomos fazendo a pedagogia, depois fomos fazendo outros cursos. Eu fiz, no caso, outras faculdades. Mas, por exemplo, como Pinda, Roseira, tem a professora titular da sala e tem as monitoras. Porque na creche se usa o termo monitora. Somos todas formadas professoras, todas têm o seu diploma, mas o termo é monitora. Quando nós entramos, foi para monitora educacional. Hoje em dia chama de monitor de creche, né? Mas estamos lutando aí para mudar essa nomenclatura aí, já que o nosso trabalho é pedagógico, como eu já disse, desde o momento que a gente entra até o momento que a gente sai, tudo planejado em cima do desenvolvimento integral da criança. Então, em Aparecida, nós fazemos a parte do cuidar e do educar, né? Em Roseira, por exemplo, tem a professora que faz a parte do educar e as monitoras que faz a parte do cuidar, que é separado, né? Então, é meio assim, né? Mesma professora, mesmo diploma, mesma formação. Em muitos casos, no caso de Aparecida, eu posso falar por Aparecida, porque é onde eu trabalho, tem muitas monitoras de creche que tem muito mais formação do que os professores, assim, né? Porque a gente está sempre em formação, sempre. Então, a gente está sempre correndo ali atrás de uma formação, correndo atrás de um curso. Então, a gente está sempre bem atualizada. E a gente tem esse termo aí, né? Monitor educacional. Geralmente a gente não gosta muito desse termo, mas foi para isso que nós fizemos o concurso. Uma hora vamos mudar essa nomenclatura aí. Uma hora nós chegamos lá. Qualquer hora eu vou estar falando nos vídeos aí que conseguimos mudar aí esse nome aí. Mas é isso. Primeiro ano aí de creche foi muito bom. Foi um ano
bem produtivo, foi um ano de aprendizado, foi uma experiência nova, né? Como eu já disse aí, foi a primeira vez que eu fiz um concurso para creche, né? Eu sempre fazia para salinhas ali de 4 anos, de 1º a 4º ano. Eu nunca tinha feito um concurso específico para a creche, né? A creche faz parte da educação infantil. Então foi o primeiro ano que eu trabalhei com a creche, deu muito certo, deu muito bem, graças a Deus, tanto é que já se passaram 20 anos. E nesses 20 anos aí tem muita história ainda para contar, mas isso vai ficar para um outro vídeo. E hoje é isso, hoje eu fui aí um pouquinho aí desse primeiro ano aí, que na verdade eu acabei falando no geral, né? Não fiquei ali só no primeiro ano. Na verdade, acabei já falando várias coisas aí que não envolvem só o primeiro ano. Mas o primeiro ano de creche aí foi muito bom, foi muito produtivo, foi um ano de aprendizado. E eu gostei muito, tanto é que, como eu já disse, estou aí há 20 anos. E tem muita história ainda pela frente aí. E esse é o nosso vídeo de hoje. Joinha? Aguardem que tem muita história boa ainda para contar. Tchauzinho!